que é difícil quando a gente tenta ajudar alguém e não consegue. Porque tem coisas que não dependem da gente. Quando depende só de nós, tudo é mais fácil. Mas quando depende de terceiros, as coisas ficam mais complicadas. A gente luta, a gente se esforça, a gente dedica, mas depende de alguém para dizer sim ou não. E isso, às vezes, é onde mais dói quando as coisas não dão certo. Porque quando você é uma pessoa que quer o bem, buscar o bem e fazer o bem, e que você luta de todas as maneiras e no final a notícia não é boa, a gente se sente fraco, muitas vezes até incapaz. Mas, infelizmente, não depende de nós sozinho. Não depende da nossa vontade. Primeiro, da de Deus. E segundo, de alguns seres humanos que colocam obstáculo em algumas coisas. Por isso, muitas vidas acabam se perdendo. Até tem jeito de salvar, mas por causa de pessoas que muitas vezes não têm coração, que muitas vezes não pensam na dor do próximo, as coisas chegam no final triste, que não é aquilo que a gente tanto quer. Porque nossos esforços, nossas vontades para ajudar alguém que precisa de algo para sobreviver é que as coisas dê certo. Mas como eu disse, depende de Deus, e quando depende de outras pessoas, muitas vezes ficamos de mãos amarradas. Eu estava vendo um vídeo agora do Eliseu Silva TV, na minha modesta opinião, um dos canais melhor na ação social. Ele veste a camisa. Ele veste a camisa. Se tiver de pegar o personagem no braço, se tiver de colocar no carro dele, se tiver de viajar, se tiver de se internar, ele veste a camisa. Não é aquele que pensa só em visualização, só em like, só em comentário e só em dólar no final do mês. Claro que ele ganha, porém ele se dedica, ele faz o melhor para tudo, no final dá certo. E dessa vez, infelizmente, não deu. A culpa é dele? Não. A culpa eu não sei nem de quem é, mas às vezes as coisas têm que ser como Deus quer. Segundo ele, uma pessoa que era fã do trabalho dele, que gostava muito, era apaixonada pelo canal dele. Infelizmente, ela teve um neurisma cerebral e ele fez de tudo, o possível e o impossível, para encontrar uma vaga no leito de UTI para ela. Quando ele conseguiu, que entrou em contato com a pessoa, com as filhas, para dar grande notícia, ele recebeu a notícia que ele não queria, que era, infelizmente, minha mãe partiu. Eu entendo que ele fica triste, eu entendo que ele se sente até um pouco inútil, porque ele tentou, mas não conseguiu. E quando conseguiu, já não era mais tempo. Eu quero te dizer, Eliseu Silva TV, sem puxamento de saco, sem nenhum interesse, apenas o que eu sinto no meu coração. Você fez o que tinha que fazer. Você lutou. Você foi insistente. Mas a sua vontade, a minha vontade, não é a vontade de Deus. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E tudo
tem um começo, meio e fim. E quando chega no final, a gente se pergunta: onde eu falhei? Eu podia fazer mais, eu poderia lutar mais. Talvez se eu fizesse isso, não tinha acontecido pior. Mas não, não. Quando chega o final, só Deus pode nos salvar. Só Deus pode dar a cartada final. E muitas vezes Ele quer aquela pessoa do lado dele, porque já chegou o tempo. A missão aqui na Terra já chegou ao fim. Então não se sinta triste, não se sinta incapaz. Ao contrário, se sinta vitorioso, se sinta uma pessoa importante, porque você fez aquilo que tinha que fazer. Só que quando as coisas não dependem só de nós, infelizmente, não é do nosso tempo. A gente se sente, caramba, se eu pudesse, eu fazia o que tem que ser feito. Mas quando não depende de nós, a gente fica esperando a boa vontade. Deus conforte o coração seu, que demonstrou um grande carinho por ela, da família, das filhas, dos amigos, porque nessa hora só Deus. Palavras, muitas vezes, são só palavras, porque quem age, quem diminui a dor e quem faz as coisas ficar um pouco mais leve é Deus. Parabéns pela sua humildade, pela sua dedicação, pela sua garra em querer ajudar e sempre querer que as coisas dê certo. Mas quando não der, não se sinta incapaz. Apesar de tudo, somos falhos, somos seres humanos, não somos 100% perfeitos. Então, você faz o que tem que fazer dentro daquilo que está em seu alcance. E repito, não te conheço, nunca conversei com você e não preciso puxar saco de ninguém. Apenas gosto de parabenizar e valorizar a quem merece. E você, na minha modesta opinião, é um dos melhores no trabalho social, na ação social. Porque, como eu disse no começo, você veste a camisa, você se dedica, você faz acontecer abaixo de Deus e com a ajuda de cada doador, de cada contribuinte, de cada seguidor. As pessoas que apoiam seu canal, que investem nas pessoas que precisam, não fica desapontada, não fica triste, porque sabe que cada doação vai para algo que vai ser dividido e bem feito. Tá aí, casas abaixo de Deus e aos seus doadores, através de seu canal, tudo bonitas, perfeitas, construídas com muito carinho. Tem problema? Infelizmente tem, porque quem mexe com o ser humano, infelizmente, às vezes tem decepção, tem tristeza e muitas vezes não é como a gente quer. Mas no final, você sabe que em 100% seu trabalho muitas vezes chega aos 95%. Então não fica triste, entrega a alma dela ao Senhor, que Ele venha acalmar teu coração, o coração dos amigos, especialmente dos filhos e das filhas. E você fez o que tinha que fazer. Não deu tempo, porque o dono da vida não sou eu, não é você e nem os médicos. Claro que eles são preparados para poder dar o que ele pode dentro da ciência. Mas a hora e o dia só Deus sabe. Então, meus sentimentos, força, coragem,
se dedica e luta, como você sempre faz. Boa sorte e que Deus continue te abençoando. Você que chegou até aqui, peço teu like, um comentário para ajudar. Se gostou, se inscreve no canal. O canal TV Barreto é um canal de resenha, onde aqui tem crítica, elogios, tudo dentro dos vídeos. Não quero saber de vida pessoal. Não quero saber quem casou, quem separou, quem fazer coisas fora das câmeras. Minha opinião aqui é dentro dos vídeos. Às vezes agrada e desagrada. Tem pessoas que se incomodam, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que acham que somos um canal do mal, porque falamos muitas vezes a verdade e mostramos a realidade de cada um. Agrada um, desagrada outro. Mas continuamos firme, com respeito, sem denigrir, sem humilhar ninguém. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. E um ótimo final de semana.